programa Destaque está de volta e para este bloco contando com a participação de Isabel Araújo, consultora de recursos humanos da Bennett Scheff. Hoje nós temos dois temas que serão tratados com você. Um deles é a fofoca. Mas como é que nós podemos entender fofoca no meio corporativo, né? Nas nossas empresas? Ela é diferente do que se costuma ver fora, né? No cotidiano? Na verdade, a grande diferença é o efeito que ela causa. Porque quando se trata do ambiente organizacional, muitas vezes o efeito dela pode ser prejudicial para o profissional que é o fofoqueiro. Ele atrapalha as pessoas porque causa insegurança, causa uma série de dificuldades para o ambiente organizacional, mas principalmente muitas vezes para quem tem essa postura. Mas esse comportamento fofoqueiro tem raiz aonde? Qual o objetivo disso? Normalmente a pessoa que tem esse comportamento, ela tem insegurança, ela tem muitas vezes inveja de alguém ou tem alguma dificuldade e para atenuar essa dificuldade que ela tem, ela muitas vezes utiliza da fofoca como uma forma de se prevalecer de algo. Que outras formas de fofoca nós temos dentro da empresa que não são admissíveis, que são inadmissíveis? Até nesse sentido de você ter a facilidade de contato com alguma pessoa e você compartilhar com essa pessoa uma informação pessoal. E quando, muitas vezes, no ambiente organizacional, outros setores ficam sabendo de uma particularidade da vida de um colaborador que foi levado por um colega. Isso é realmente muito desagradável. E até questões éticas mesmo, que acabam também prejudicando o ambiente. Vamos exemplificar isso? Questões éticas. Muitas vezes, informação de um setor que está com alguma situação em especial, que acaba vazando para outras áreas. Informação de algum dado de mercado que está sendo trabalhado na organização e que ainda não é uma informação para ser repassada. As pessoas falam umas das outras pelas costas, né? Comportamento às vezes muito comum do ser humano. Sim. Mesmo que ele acaba sendo atraído para esse tipo de comportamento. É uma questão... Como conduzir isso? O líder, quando tem esse tipo de percepção, e aí o papel do líder é fundamental, ele deve ter o papel de neutralizar esse tipo de assunto. Então, ele tem que ter um papel, primeiro, de exemplo. Ele tem que ser uma pessoa que deve trabalhar muito bem a sua comunicação com sua equipe. E a partir do momento que ele tem esse modelo, ou trabalha a informação de uma forma ética, ele também pode cobrar ou ajudar as pessoas que têm essa dificuldade a terem um comportamento adequado. Bom, eu fiz essa consideração agora em relação a pessoas que falam umas das outras, né? Quando elas não estão presentes, Sim. Quando a pessoa citada não está presente, mas nós temos as queixas comuns entre profissionais. Quando um profissional sai do seu departamento para se queixar à sua chefia, isso é fofoca? Na verdade, assim, é diferente quando você vai compartilhar uma insatisfação. Ah, bom, vamos explicar isso para o telespectador. É diferente quando você vai compartilhar uma dificuldade e você está, com isso, querendo buscar ajuda. Soluções. Solução. Agora, a fofoca, ela tem normalmente um fundamento malicioso para prejudicar alguém, para denegrir a imagem. Normalmente ela tem essa conotação. O que torna o ambiente desagradável no sentido da fofoca é a malícia. O que eu tenho percebido muitas vezes é que esses comentários o que surgem em relação a algum tema e se torna fofoca, ele desequilibra as pessoas, ele traz improdutividade. As pessoas perdem muito tempo com temas que não são adequados e a empresa toda acaba se prejudicando. Perfeito. E como se prejudica, né? Com certeza. Outro tema para a nossa discussão hoje com a presença da Isabel é a relação entre a oferta salarial, né, a carga horária, que são dois itens apontados pelos trabalhadores para se aceitar ou não o emprego. Sobram vagas na Agência do Trabalhador de Curitiba. Algumas pessoas recusam algumas vagas que exigem trabalho nos finais de semana ou com salários iniciais baixos. Nós vamos ver isso agora. É a mudança no mercado de trabalho. O trabalhador anda fazendo exigências. Escalas em finais de semana e feriados, por exemplo, tem que ter uma recompensa, que pode vir no salário. Para ficar tranquilo, R$ 1.500 por mês. Estaria bom, umas 8 horinhas, tranquilo, né? Estaria de bom tamanho, né? Eu acabei de sair de um shopping, né? Não estou mais trabalhando. Mas em torno, no mínimo, de R$ 1.300, porque é bem puxado. Tem que ser mais ou menos isso para compensar. Para compensar. Às vezes depende das empresas também darem o valor que a gente merece, né? No guichê da Agência do Trabalhador, o discurso do desempregado
até parece o mesmo. Que tiver, tá bom. Mas se entra a exigência da empresa, o tom da fala muda. Se pegar um trabalho que tem que trabalhar no feriado, tem escala no final de semana... Aí complica um pouquinho. Mas o que aconteceu com o trabalhador? Está acontecendo no Brasil inteiro, não é específico do Paraná. É que as pessoas que estão se qualificando, elas estão mais exigentes. Isso quer dizer, evoluindo. A exigência de quem procura um emprego já reflete no mercado de trabalho. Só em Curitiba são 5.000 vagas abertas. E olha que a Agência do Trabalhador na capital recebe todos os dias cerca de 1.000 pessoas querendo um serviço com carteira assinada. As principais áreas em Curitiba são para alimentação e comércio, onde existem 190 vagas, por exemplo, para auxiliar de cozinha. Também precisa-se de trabalhadores na indústria, construção civil e supermercado, onde só para caixas há 190 postos em aberto. De acordo com o secretário estadual do Trabalho, mudanças já estão sendo feitas para que não faltem empregos e nem empregados. Estamos criando agora, já está criado, falta implementar, o passaporte do trabalhador, em que o trabalhador vem aqui para buscar uma vaga de emprego, mas ele não está qualificado. Nós damos um voucher para ele, ou seja, um vale qualificação, e ele vai numa das entidades que nós vamos comprar essas vagas, ele vai lá, faz sua qualificação, quando ele terminar, ele tem a sua vaga preenchida. Quer dizer, isso é um avanço que não existia. Olha, levando em consideração tudo que nós vimos ali, há uma exigência muito grande do trabalhador, Isabel, não há? Em relação a essa carga horária, oferta salarial, como é que a gente vai equilibrar isso? Eu acho que um primeiro ponto que é bem importante quando se vai analisar uma proposta nesse nível é você ter o entendimento de qual que é o teu plano de carreira. Normalmente são pessoas que vão começar uma atividade ou estão iniciando a carreira profissional, mas você precisa entender que muitas vezes, para que você chegue num nível um pouco mais alto em relação a cargo, se precisa começar com uma atividade em que se demanda menor experiência. E se você entender essa oportunidade como uma oportunidade de desenvolvimento, e se essa empresa em que você vai ingressar é uma empresa que é crescente, muitas vezes vale a pena. O que a gente acha interessante é que as pessoas estão recusando salários e se mantêm desempregadas. Há uma queixa muito grande em relação ao desemprego, mas a oferta de trabalho está aí. Não é incoerente isso? É incoerente justamente por isso, porque às vezes as pessoas estão com uma visão muito limitada em relação ao que é uma atividade profissional. Então, se você coloca os teus objetivos claramente, entende que precisa ter um início, e esse início normalmente vai requerer um pouquinho mais de esforço de você. E um salário não tão atraente? Não tão atraente, naturalmente, vai demandar um esforço, mas se você dimensionar aquela atividade como o início, uma oportunidade de você crescer e de você fazer um resultado para ser visto como uma pessoa competente, responsável, que cumpre metas, aquela organização vai valorizar teu trabalho. Agora é interessante que nós falamos de incoerência, mas por outro lado, será que o mercado de trabalho não precisa valorizar mais os profissionais com uma melhor oferta salarial? Certamente, existem alguns segmentos de mercado que normalmente têm uma remuneração, tem um pacote um pouco menos atrativo. São segmentos que têm uma característica mais peculiar. Mas não quer dizer que você, iniciando um trabalho, numa atividade dessa, precisa terminar a tua carreira fazendo isso. O que eu preciso levar em consideração, então, para aceitar ou não essa oferta de trabalho? Primeiro, entender que tipo de possibilidade de carreira essa empresa pode te oferecer. É uma empresa que investe, te dá algum tipo de benefício para você estudar. Ela tem uma oportunidade de você também fazer algum desenvolvimento pessoal. Ela trabalha com treinamentos internos. Ela tem um plano de carreira estabelecido. Então, todos esses aspectos são importantes para você entender e até identificar se de fato recusar vale a pena, ainda que o salário inicialmente seja menor. Agora, só empresas grandes, empresas menores, empresas de menor porte, a pequena e a média empresa que não oferecem esses benefícios. Até que ponto? E esse é o público para o qual nós falamos. Sim. Né? Pessoas que precisam desse espaço no mercado de trabalho, mas na pequena empresa não tem todas essas vantagens. Quando eu digo sim ou não, quando eu sei que o salário inicial, volto a lembrar, não é tão atrativo. Se você identifica, ainda que essas questões sejam realidade, se você identifica naquela empresa uma possibilidade, pelo menos, de você ter uma ascensão, ainda assim é interessante. Porque muitas vezes a empresa é uma empresa familiar, uma empresa menor, mas ela tem um plano de crescimento. Ela pode te levar, a partir dali,
ter uma outra oportunidade em outra empresa, inclusive. E pode valer pela experiência. Com certeza. Perfeito, Isabel. É importante que nós tenhamos clareza de onde nós queremos chegar. Com certeza. No primeiro bloco nós falamos sobre essa visão de mercado, as possibilidades. Tá aí algo que você precisa colocar também na ponta do lápis para que você faça essa contabilidade de futuro. Obrigado, Isabel. E você quer continuar batendo papo com a Isabel e aqui com a gente no programa Destaque? Então envie as suas sugestões. A Isabel vai tratar aqui com a gente de todos os temas que você nos solicitar. Mande um e-mail para coluna@thebernet.com.br e até um próximo encontro, tá bom? Obrigada. Nosso encontro vem já no outro espaço. No próximo bloco tem carne oriental com laranja. Imagina essa combinação irresistível do chefe Chiquinho. Já.